Olá, olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui agora para fazer a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, terceiro ano do ensino médio. Pessoal, já vou deixando aqui um convite para vocês. Quem não assistiu a aula de explicação dos conteúdos, assista. Vou deixar um card na parte superior do vídeo e vou deixar também linkado na caixa de descrição. No vídeo de explicação, eu abordei o assunto Segunda Guerra Mundial, causas, consequências, desdobramentos. Mas agora vamos à correção. Questão número 1. Explique as principais causas que fizeram eclodir a Segunda Guerra e como podemos dividir. Olha só, pessoal. São várias as causas, né? Várias. Então, eu procurei sintetizar aqui algumas. Primeiro, tem a ver com as consequências lá da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha, que foi derrotada, sofreu muitas sanções, muitas punições que foram instituídas pelo Tratado de Versalhes. Soma-se a isso o fato de que os Estados Unidos e a Europa viviam um contexto de crise econômica e foi nesse contexto de crise que emergiu na Europa regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo, sendo que o nazismo defendia uma raça pura e também o expansionismo alemão, que está diretamente relacionado ao estopim da Segunda Guerra. Caso vocês não se recordem, foi a invasão à Polônia, ok? Em relação à divisão, eu acabei me esquecendo de colocar, vocês me perdoem, mas a divisão ela está bem aqui descrita, detalhada no PET. São 3 fases. A primeira, marcada pela supremacia dos alemães. A segunda é o momento em que esse quadro de supremacia alemã e japonesa começa a se inverter. E a terceira é o momento em que os membros do eixo são então derrotados. Eu gostaria de apresentar para vocês o gabarito, que fica aqui como sugestão então para o número 1. Então, eu coloquei da seguinte forma: tem relações com as punições sofridas pela Alemanha ao final da Primeira Guerra e as duras cláusulas impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. Soma-se a isso a crise econômica que atingiu os Estados Unidos e a Europa. Além disso, temos a emergência de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo. O primeiro defendia a premissa de uma raça pura e do expansionismo alemão. Aí, pessoal, vocês vão fazer aquela gentileza de completar a resposta de vocês com aquela informação que eu mostrei no PET, que são as 3 fases da guerra, que eu não coloquei aqui. Questão número 2. Se for usar a resposta, dê um print, dê um pause na tela, tá? Número 2. O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético, firmado entre a Alemanha e a União Soviética no ano de 1939, fez com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra em 1943. Na verdade, eu vou falar para vocês que a invasão foi um pouco antes, né? O que foi o Pacto Germano-Soviético e como a Alemanha quebrou esse pacto. Então, era um tratado assinado entre a Alemanha e a União Soviética em que ambos comprometiam-se com a não agressão por um período de 10 anos. Então, o que aconteceu que a Alemanha quebrou esse pacto? Em 1942, a Alemanha invadiu Stalingrado, cidade russa. Então, ela quebrou esse pacto de não agressão. Lembrando que a Batalha de Stalingrado começou em 1942 e foi até 1943. Foi uma das mais sangrentas da Segunda Guerra. Número 3. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra no ano de 41. Quais foram os principais fatores que levaram à entrada dos Estados Unidos na guerra? Então, nós temos 2 causas principais. Uma é a existência do Acordo de Solidariedade e Diplomacia entre Estados Unidos e Inglaterra, e a segunda causa foi o ataque que os japoneses fizeram à base norte-americana de Pearl Harbor. Questão número 4. No dia 6 de junho de 1944, deu-se a maior operação militar aeronaval da história.
Naquela data, 155 mil homens dos exércitos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha lançaram-se nas praias da Normandia, região da França, dando início à libertação europeia do domínio nazista. As derrotas alemãs intensificaram-se após a invasão da Normandia pelas forças militares dos Estados Unidos e do Reino Unido para recuperar o território francês. Um perguntão desse para a gente responder. Como ficou conhecido esse episódio, dia D, né? Questão número 5. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki provocou a rendição do Japão. Soma-se a isso a invasão à Manchúria pelos soviéticos. Nesse momento, o mundo ocidental vivia a dualidade ideológica, capitalismo e socialismo. Neste contexto, o lançamento da bomba está relacionado com. Então, naquele momento de dualidade, o que os Estados Unidos tinham como interesse também ao lançar bombas atômicas, né? O que ele queria? Essa questão, falar do descompasso entre o desenvolvimento da ciência, claro que não, né? Porque havia muito investimento em ciência pelos estados beligerantes, que são os estados que estavam em guerra. A letra C, né, que fala que era uma persistência da luta contra o nazifascismo, também não era o caso, porque o nazismo e o fascismo já haviam sido derrotados. E a letra D também está errada, porque fala que está relacionado com a difusão de políticas racistas. Não é isso. O que o lançamento da bomba significa? A busca dos Estados Unidos pela hegemonia. Então havia um interesse, uma necessidade de demonstrar seu poder bélico para no futuro conter a União Soviética, portanto o gabarito é letra B. Vamos ao número 6. Analise em V, verdadeiro ou F, falsas afirmativas abaixo sobre os resultados da Segunda Guerra Mundial. Depois reescreva as falsas, corrigindo-as. Então, a primeira, nela morreram 50 milhões de pessoas, a maioria civis, contribuíram para isso os bombardeios às grandes cidades e os campos de extermínio nazistas, que dizimaram cerca de 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, comunistas e homossexuais, verdadeiro. Para quem fala que o nazismo, que o comunismo e o socialismo eram a mesma coisa, tá errado, viu, gente? Os nazistas perseguiram comunistas. O segundo, terminada a guerra, o mundo se tornou um bloco capitalista falso, né? Se tornou 2 blocos, um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e outro socialista, liderado pela União Soviética, e isso não marcou o início de uma paz entre as nações. Ao contrário, várias guerras se sucederam durante o período da Guerra Fria, como a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, tá bom? O terceiro, o Canadá foi um dos países beneficiados com a guerra, produziu 16 mil aviões, 3 milhões de toneladas de navios, em poucos anos montou sua indústria de alumínio, passou a usar o níquel e cromo em grande escala e dobrou a produção de aço. Os maiores benefícios econômicos, contudo, foram obtidos pelos Estados Unidos, cuja produção industrial dobrou nesse período, tá verdadeiro. Quarto, as 4 potências vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, assumiram o poder e dividiram entre si o território alemão em 4 zonas de ocupação, sim, só que, lembrando que Estados Unidos, Reino Unido e França eram aliados capitalistas, então, juntos, os 3 passaram a comandar a Alemanha Ocidental, tá? Mas são 4 zonas de ocupação de fato. E a última, a criação da ONU se deu em 1918, está errado, é 45, na cidade de São Francisco, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Primeira Guerra Mundial, não, está errado, é segunda. Então vamos à correção da segunda e da quinta. Ficou assim a correção. Terminada a guerra, o mundo se organizou em 2 blocos. Um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e outro socialista, liderado pela União Soviética. Essa nova fase marcou o início da Guerra Fria. E a última ficou assim. A criação da Organização das Nações Unidas se deu em 45, na cidade de São Francisco, Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial. Último exercício.
Qual o interesse alemão na região de Stalingrado e como terminou essa batalha? O interesse eram recursos, a presença de recursos na região do Cáucaso, sobretudo petróleo. E a batalha terminou de forma trágica para os alemães, que foram derrotados, e com certeza a derrota de Stalingrado foi o início do fim da guerra para os alemães. Diante disso, eu sugiro o seguinte gabarito para vocês. O objetivo era controlar o Cáucaso e, assim, garantir-lhes recursos importantes como o petróleo. A divisão das forças alemãs, aqui eu já estou falando a segunda resposta, que é como terminou. A divisão das forças alemãs, o frio intenso durante os combates e a resistência dos soviéticos conduziram os alemães à derrota. Então, terminou com derrota alemã. Estima-se que o número de mortos em Stalingrado foi de 2 milhões de pessoas. Outra consequência. A derrota em Stalingrado enfraqueceu a Alemanha. A quantidade de recursos disponíveis para o país foi reduzida drasticamente e a sua capacidade industrial caiu. Então é isso. Até semana que vem com a explicação e correção da semana 3. Um beijo e até lá.